Bom dia, boa tarde, boa noite, Darquinhos. Hoje nós vamos falar sobre um anime que eu tô viciada assistindo aí, que chama Jubilee's Reincarnation ou Mushoku Tensei, que é sobre Rudeus. Quem nunca ouviu falar sobre Rudeus? A Ana. Ai, nunca ouvi. Ela assiste comigo assim umas partes, mas não lembro o nome dele. Não, lembro do nome dele, mas não sei o que significa. Não, Rudeus é o personagem. Ah, sim. Entendeu? Então é a história de Rudeus. O Rudeus era o quê? É o protagonista e ele era o quê? Era um homem que já estava com uns 30, 34. Eu estava falando, o Rudeus é o principal protagonista, né, desse anime. E conforme eu fui assistindo o anime, eu percebi, e esse anime mostra pra nós, que esse personagem ele sofria de extrema depressão. Uma depressão muito profunda. Ele sofria muito bullying. Ele se isolava no seu quarto, a ponto de não limpar o quarto, ficava tudo, os lixos, os restos de comida, tudo ali junto com ele, da depressão dele ser muito aguda. Aí ele não tinha sentido na vida. Então, de vez em quando ele jogava, os pais tentavam tirar ele do quarto, o irmão tentava tirar ele do quarto, mas praticamente inútil, porque ele se isolou do mundo. Então, às vezes, quando ele xingava, ele afastava inclusive as pessoas da vida dele, do tão grave que estava a depressão dele. E chegando na sua faixa etária de mais de 30 anos, o dia que ele conseguiu olhar para fora e viu, né, os adolescentes lá, né, e na sua retrospecção da vida, ele achou assim, acho que eu vou fazer alguma coisa que preste, pelo menos ter algum sentido uma vez na vida. Então ele tentou salvar aqueles adolescentes, afastando eles no meio da rua, e foi atropelado e morreu. Quando ele morreu, ele foi parar nesse mundo, onde ele agora é Rudeus. Mas essa característica da sua vida anterior, como a depressão, continua com ele. Porque conforme você vai vendo os episódios, conforme você vai vendo o crescimento dele, a vida dele, em certas ocasiões essa depressão aparece. Principalmente quando acontece alguma coisa triste na vida dele, né? Quando ele é muito cobrado ou quando alguém muito próximo dele sofre alguma coisa, ou quando ele é abandonado, que nem tem a parte aqui da menina que ele foi treinar, acho que é Iris, se não me engano, alguma coisa assim, se eu não me engano. E eles têm, assim, o seu momento romântico, né? Romântico mais ou menos, assim, o seu momento tique-tique no fubá. Só que ela abandona ele, então, de novo, ele entra em depressão. A gente vê também no contato dele com o pai, quando ele volta lá do domínio demoníaco lá do anime, que ele volta para sua terra natal, que ele consegue retornar. Aí o pai dele tá bêbado, falando um monte de bosta. Aí ele fica revoltado. Aí eles batem no outro. Aí fica aquela revolta toda, ele volta para casa, já querendo entrar em depressão de novo. Aí ele tenta voltar lá para conversar com o pai. O homenzinho do bar ajuda eles. Essa parte da reconciliação dos dois, do Rudeus com o Paul, que é o pai dele, é muito massa, gente. É muito bom mesmo de assistir. Então a gente vê que esse anime tem muitos temas sensíveis, não só da depressão do personagem principal, mas também de reconciliamento. A gente vê ali o pai naquele sentimento de impotência, de como ele agiu errado com o filho. Então a gente vê ali problemas familiares, como eles tentam resolver os problemas familiares, né? Temos também o problema da irmã dele, que a irmã dele também fica quase entrando em depressão ali. E ele lembra dele, ele lembra do que ele passou na outra vida, então ele faz de tudo o que ele pode desesperadamente para tentar tirar a irmã dele daquela situação, né? Ele lembrando de tudo que os pais falaram na outra vida, o que o irmão falou na outra vida, ele tenta não repetir a mesma coisa, porque ele falava assim, o que
que eles falavam, que o meu irmão falou, não entrava dentro da minha cabeça, não entrava no meu coração. Então eu não vou falar a mesma coisa, porque não vai surgir efeito para minha irmã. Ela vai ouvir, ela vai vomitar tudo que eu falar na mente dela. Ela não vai guardar. Então ele ficou ali em silêncio. Entrou no quarto dela. Não, a cliente eu fiz assim, como se ela fosse ver eu fazer isso aqui. Entrou no quarto dela e ficou ali em silêncio a sua presença, né? Até o momento que ele não a acusou por ela estar no estado que ela estava, mas ele pediu desculpa porque as pessoas comparavam ela a ele, só porque ele era talentoso ou tinha muito dom com relação à magia. Aí ele pediu perdão para ela, não acusou, porque quem está em depressão não precisa de acusamento. Então ele não chegou lá apontando o dedo, acusando, brigando. Ele chegou lá pedindo perdão para ela. E ali ela desabafou, assim, chorando, né? Chorou. Aí ela foi saindo do quarto. Ela teve aquela, como é que fala? Aquela positividade. Ela conseguiu sair, ela deu o primeiro passo. Aí ele explicando, né? Ele ao longo da história do anime, ele vai explicando. Ela conseguiu fazer o que ele não conseguiu fazer. O fim dele foi a morte, mas o fim dela não. Não vou assistir o resto. Minha filha, eu tô falando da parte dele antes de vir pro Deus. Achei que ele tinha morrido no... Não, ele ainda tá vivo. Ainda tá aí lutando, né? Fazendo as coisas... Nossa, fala uma coisa, assista esse anime, gente. Assista. Nossa, ele prende. Eu não assisti ele todo do começo, mas é se o pouco que eu assisti já prende, imagina desde o começo. Nossa, Deus, assista, porque é um muito anime... bom. Assim, tem os seus partes pervertidos dele, né? Tem o seu lado... Porque se o pai já era, né? E o pai dele, pelo amor de Deus, né? Já era. Ele também tem. Ele puxou o pai nessa parte. Mulherengo do Senhor Jesus na causa. Tanto que vai ter 3 mulheres. Mas, enfim. Tem essas partes cômicas. Tem a parte da taradice dele. Mas tem partes muito sérias. Esse anime fala de assuntos muito sérios. Fala de depressão, de bullying, problemas familiares, relacionamentos. Muita coisa, muito sério. Tanto que tem uma parte lá, quando ele se inscreve na universidade, ele, por causa dele ter sido abandonado e ter entrado naquele estágio de depressão, ele fica impotente. Por mais que ele queira ali se relacionar com outras mulheres, tentar seguir em frente, ele não consegue. Ele brocha. Ele não consegue. E ele acha que tem a doença da impotência. Ai, meu Deus do céu. Aí ele tenta, né, fazer um monte de pesquisa para ver se consegue ser curado. E quem consegue ajudar ele é a Phil, que é aquela amiga de infância e tal coisa. E ele acaba se casando com ela. Porque ele, além dos sentimentos dele por ela, ele também se sente em dívida com ela. Poxa, ela me ajudou. Ela se doou por mim. Ela era pura. Fui eu que tirei a pureza dela. Então eu tenho que ter a responsabilidade de homem para assumir o que eu fiz. Aí o que ele faz? Ele vai trabalhar e ele compra uma mansão enorme. Aí chega, agora nós vamos casar, que eu já consegui uma casa, porque ele fica pesquisando para todo mundo o que é que ele tem que fazer, qual os passos que ele tem que seguir para ser um homem para casar. Aí eles falam, a primeira coisa você tem que conseguir uma casa. Como é que você vai casar com a pessoa se ele tem onde morar? Então ele vai, consegue a casa. Ser menos tarado também, assim, isso ajuda bastante. Aí ele vai comprar casa, uma mansão enorme, né? Aí acontece problemas com o pai, né? Que o pai, ele sai em busca da mãe dele, que ainda está desaparecida, e manda as 2 irmãs para ele cuidar. E ele ali, casado com a esposa e cuidando das 2 irmãs como se ele fosse pai delas, entendeu? Aí ele supre, tudo ele não. Ele fala assim, não, o que é que uma mulher espera do homem? Que o homem seja provedor. Que o homem assuma as responsabilidades. Então ele se torna um provedor. Ele vai, compra, ainda é melhor que o pai dele. Compra os móveis da casa, faz as coisas e quer fazer tudo sozinho. Aí ela fala, não, nós não somos casados, então você tem que lembrar que eu também tenho um salário. Olha pra vocês verem a complexidade desse anime. Nossa, ele é melhor que o pai dele. A complexidade desse anime. Ele fala, não, ela fala, não, eu também tenho um salário. Você não pode querer fazer tudo sozinho. Você pode contar comigo. A casa não é nossa, então nós vamos juntos. Nós vamos colocar as coisas dentro de casa juntos. Aí mostra eles na feira, mostra eles comprando os móveis, mostra eles fazendo a janta, né? Que eles fizeram uma janta, convidaram alguns amigos mais próximos
da universidade para comemorar ali a decisão deles de casar, fizeram lá aquela janta, tudo, dos amigos, cada amigo deu um conselho. Eu achei muito legal isso aí. Agora, onde eu tô assistindo agora, ela já tá grávida. E ele foi ajudar o pai a encontrar a mãe, porque o pai, misericórdia. O pai dele Sim, não é que o pai dele seja, nossa, uma pessoa horrível. Não, mas ele é muito dependente, assim, digamos, do filho. Tudo ele precisa que o filho vá lá e dê um empurrão para ele. Sendo que o filho é aquele que sofre de depressão, é aquele que tem essa doença bem séria, mas ele arruma força. Ele luta todos os dias. É uma luta todos os dias. Ele se ergue sem forças e vai lá ajudar o pai. Já me identifiquei com ele. Sem forças. Aí ele acha a Roxane, que foi a primeira professora dele, que ele tem um crush por ela, né? Que vai ser a segunda mulher dele. E vai lá e consegue salvar ela. E tá lá naquela luta pra conseguir achar a mãe e trazer a mãe de volta. Eu soube, por pesquisas, que esse anime ainda tem muitas reviravoltas. Não sei se o anime vai contar tudo, mas pelo mangá tem. Conta a história dele até ele chegar idoso. Então tem muitas reviravoltas. Ele se torna praticamente um vilão. Aí ele tem que voltar tudo de novo para conseguir consertar os erros que ele fez. Porque é um personagem que não é aquele herói, nossa, 100% perfeito. Não. Ele tem hora que ele congela, tem hora que ele entra em pânico, tem hora que ele não sabe a decisão que tomar. Tem hora que ele se sente culpado pelas decisões que toma. Então é um personagem muito complexo e muito humano. Eu, se fosse você, assistiria o Rodeus. Vai lá e assiste.